Bom dia, domingo abençoado a todos e a todas, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida e de sua família, amém? Então, eu estava lendo esses dias uma história que fala sobre uma fase na vida de um rei que tinha uma mulher que era muito má, ela era na verdade perversa, ela fazia de tudo, todas as formas e jeito para fazer contrário à vontade de Deus. O que ela pudesse, no reinado do seu esposo Acabe, fazer tudo para afrontar o Deus de Israel, que era o Deus vivo que eles serviam, ela fazia. O nome dela era Jezabel. Então, mas Acabe também era extremamente imaturo, infantil, deixava-se levar pela esposa, não tinha uma posição de chefe, sacerdote do lar, muito menos um rei que não sabia comandar o exército sozinho, precisava que a sua esposa desse algumas ordenadas, se não a maioria dos comandos, para que o reinado dele, Israel, fosse realmente forte. Então, e sempre aconteciam coisas que não agradavam a Deus, não agradavam a Deus. Uma vez, Acabe passou pelas vinhas de um homem judeu que se chamava Nabote. E ele, vendo que a vinha era muito bonita, ficava ao lado do palácio dele. Ele estava vindo de Samaria. Aí ele falou assim, chegou para Acabe, para Nabote, e falou assim, dai-me a tua vinha para que me sirva de horta. Olha, ele queria uma vinha de Nabote, que só tinha uma, para servir de horta para ele. Pois está perto, ao lado da casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se que for do teu agrado. Dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Aí Nabote respondeu para ele assim, guarda-me o Senhor, que eu dê a herança dos meus pais. Gente, cada homem, à época, tinha descendência de acordo com a família. Como que ele ia vender uma descendência que era da família, que herdara do seu pai? Acabe tinha tudo, ele era o rei de Israel, mas ele queria de Nabote. Olha a inveja, olha a vontade de ter o que é do outro, olha a cobiça. E aí ele voltou para casa, a Bíblia diz que ele ficou muito triste, foi para a cama, deitou-se lá e não queria nem comer pão. Aí a esposa dele chegou para ele e falou assim, o que é que tu tens que estás assim desgostoso em teu espírito, que não queres comer pão? Aí ele contou para ela. Ela falou assim, governa tu com efeito Israel? Sabe o que ela fez? Ela mandou homens que trouxessem ao Nabote, colocaram ele diante de várias pessoas, de testemunhas dali, e levantou falso contra ele, dizendo que ele tinha falado blasfêmia contra o Deus de Israel. Aí todos apedrejaram a Nabote. Bom, as pessoas não sabiam a verdade, mas Deus sabia. E Deus, sabendo, usou o profeta Elias, que para Acabe, ele era o perturbador de Israel. Toda vez que ele vinha falar com Elias, ele falava assim, já chegaste, perturbador de Israel, porque ele perturbava falando as verdades de Deus para ele. Aí ele chegou e falou assim, mataste e ainda por cima tomaste a herança, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, e cães lamberão o teu sangue também. Aí Elias falou, já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porquanto te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti mesmo, sobre a tua posteridade. E falou que não nasceria criança para ele, filho do sexo masculino. E que também Jezabel morreria de uma forma muito trágica, que seria lambida pelos cães. E aí a Bíblia diz que não houve em Israel rei como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque sua mulher o instigava, fez grandes abominações,
segundo os ídolos, também fizeram tudo quanto os amorreus faziam, eles também faziam. E eles também afrontavam o Deus de Israel. Tendo Acabe ouvido isso de Elias, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco e o seu corpo jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seus filhos o trarei sobre a sua casa. Então, mas tudo que Deus falara por intermédio do profeta Elias aconteceu depois, tanto com Acabe quanto com Jezabel, ao ponto de no livro do Apocalipse fazer menção de Jezabel como a rainha que levou o povo de Israel a se prostituir diante de deuses que não eram o Deus de Israel. Então veja, quando Deus fala, ele não muda. Ele pode mudar o tempo e as estações, mas ele não muda a palavra dele. A palavra de Deus é imutável. Quando ele fala, está falado. Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E veja, porém, quando Acabe, esse rei tão perverso, mas ele se arrependeu do mais profundo do seu ser, e Deus percebeu que ele tinha se humilhado diante de Deus de fato, de verdade, e que estava com o espírito triste porque pecara diante de Deus, diante do povo de Israel. Ele se arrependeu. E Deus viu o arrependimento sincero de Acabe. E por isso Deus mudou o tempo para que isso acontecesse. E não aconteceu no tempo de Acabe, mas depois com a sua descendência. Percebem? Não sei se vocês perceberam, mas como que Deus, em sua soberania, graça, misericórdia e bondade infinita, ele percebe aquelas pessoas que se arrependem de fato e de verdade. Aí ele vem e abençoa aquela pessoa, mesmo sem merecer, mesmo não tendo nem um pingo de amor pelo outro, como era o caso de Acabe, só pensava nele, no seu reino. Deus perdoou. Porque assim, a Bíblia diz que muitas são as misericórdias do Senhor. E as misericórdias dele, de Deus, não tem fim. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente perceber que Deus sonda mente e coração, que Ele nos conhece, Ele conhece o nosso pensar, o nosso agir. As coisas estão lá dentro do nosso ser, fervilhando na nossa mente, mas Deus já sabe o que a gente está pensando. Ele conhece o profundo e o escondido, e nada, absolutamente nada pode ser escondido de Deus, mas pode ser o pior pecado, a pior coisa que você tenha feito, Deus ouve você e percebe se você se arrepende de fato, de verdade, daquilo que você praticou, e Ele é capaz de perdoar todo e qualquer pecado. As consequências do pecado, obviamente, vão acontecer, mas Deus vai perdoar você. Você vai colher aquilo que você plantou, mas Deus vai perdoar você. E o perdão de Deus é tudo. É como Davi falou: caia eu 1000 vezes nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nunca caia eu nas mãos dos homens, porque os homens não são misericordiosos como Deus é misericordioso. Isso serve para gente, né? Hoje, às vezes, se você cometeu alguma coisa para afrontar a Deus, ou se você cometeu algum pecado contra a sua família, contra você mesmo, não ache que é o fim da vida para você, nem o fim do mundo, nem que você chegou ao mais profundo do poço. Lá no final do túnel tem uma luzinha, e essa luzinha é o amor de Deus
que perdoa por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é qualquer pecado, é todo pecado. Sabe, sempre há perdão. Deus perdoa, Ele vê se você realmente estiver arrependido. Deus vai avaliar, mensurar o seu coração e Ele perdoa, se você de fato se arrepender. Então, nunca tenha medo e nunca ache, nem pense que não tem jeito para aquilo que você fez de mal. Sempre vai ter jeito. E Deus perdoa. Ele perdoa e o acolhe com amor, com graça e com misericórdia. Lembre-se disso. Peça perdão ao Senhor se você fez algo que está entristecendo o Espírito de Deus, que você não sente a alegria de ser salvo, a alegria da salvação que você tem por meio de Cristo. E se você ainda não tem Jesus na sua vida, fale: Deus, eu preciso do perdão do Senhor por meio de Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, o que eu fiz. Eu estou de fato arrependido. E Deus vai perdoar. Você vai colher o que você fez de mal? Pode colher, porque a consequência do pecado sempre vai existir. Mas a Bíblia diz que Deus não vai ficar se lembrando dos seus pecados, porque quando Ele perdoa é para sempre. Amém? Que você possa de fato correr para os braços do Pai, se arrepender, pedir perdão e viver uma vida com uma nova história que Deus passará a escrever para você. Porque você, sendo filho de Deus, você tem esse perdão de Cristo na sua vida. E se você ainda não reconheceu que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, peça para Ele entrar no seu coração, na sua vida, lhe dar um novo tempo, uma nova vida perante Deus, e que você reconheça que, de fato, Jesus Cristo, em Cristo, você é mais do que vencedor. Amém? Deus abençoe sua vida, lhe dê um tempo precioso com Jesus, que é o único que pode guardá-lo, protegê-lo, abençoá-lo e usar de múltiplas misericórdias para com você. Abraço grande, tchau.